Eu te saúdo com a paz do Senhor. A realidade bíblica do Evangelho na cultura. Esta é a lição número 12 da classe de jovens. Para esta aula, os louvores sugeridos são 39, 102 e 456. A ciência, a religião e a cultura podem andar de mãos dadas ou elas são sempre rivais e sempre serão rivais? E o que a história da Escola Bíblica Dominical tem a ver com a lição de hoje? Fique aqui comigo que você saberá. Também vou te dar as respostas da hora da revisão. Texto principal. Dos filhos de Issacar, destes na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Resumo da lição. O Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias, sob a perspectiva da palavra de Deus. Quando nós interagimos com o mundo, nós precisamos fazer isso dentro do propósito da palavra de Deus. Nós não devemos falar de nós mesmos. Nós não devemos ficar falando disso ou daquilo. O nosso ponto principal é a palavra de Deus. É verdade que nós não vamos falar da palavra 24 horas. Todas as vezes que nós nos encontramos com nossos amigos, vamos falar da palavra. Não é esse o ponto. O ponto é que, à medida que você tem uma oportunidade numa conversa, por exemplo, formal ou até mesmo informal, o que você deve fazer? Você deve usar a palavra para edificar pessoas e fazer com que as pessoas compreendam o Evangelho. Introdução. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o Evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, crianças educadas e pessoas tiveram um rumo em suas vidas. O Evangelho ele transforma onde ele chega, ele transforma de verdade. E é importante que nós vemos que muitos países, inclusive o Brasil, foi completamente mudado depois da chegada do Evangelho. O Evangelho, nós vemos que uma das coisas que acontece é que famílias são mais valorizadas. Por quê? Porque o ponto da palavra, um dos pontos da palavra é a família. 1 Timóteo 5,8 nos fala exatamente sobre isso. Aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Então a família é um dos pontos do Evangelho. Uma outra questão também é sobre as mulheres sendo respeitadas. Vemos que na sociedade, do modo geral, uma sociedade muitas vezes machista e também até mesmo feminista, vemos que o Evangelho, quando chega numa sociedade, ele valoriza a pessoa da mulher. A mulher é sempre valorizada. Inclusive Jesus andava com mulheres, né, no sentido aqui de evangelizar. A primeira vez quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu foi mulher. Jesus ia muito na casa de Maria Madalena, na irmã de Lázaro, na casa de Marta. Então vemos que, ou melhor, Marta, irmã de Lázaro, e não Maria Madalena. Então veja que há aqui uma questão que as pessoas são valorizadas, principalmente as mulheres. Vivemos num mundo onde muitas vezes as mulheres são desvalorizadas, o que não acontece no Evangelho. O Evangelho, um dos pontos é valorizar as mulheres. As crianças são bem educadas e, consequentemente, as pessoas têm as suas vidas mudadas para melhor. O Evangelho ele tira a cegueira espiritual do povo. As pessoas, quando começam a entender a mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho, as suas vistas espirituais são completamente abertas, né? A palavra de Deus é um colírio para as nossas vistas espirituais. Portanto, é importante que nós devemos continuar falando do Evangelho. A importância da cultura. O que é cultura? O termo cultura é amplo. Ele engloba assuntos como arte, o conhecimento científico, a língua e as tradições de um povo. Todo grupo social tem sua própria cultura. A comida, a forma de se vestir, de trabalhar, de falar, a maneira como interage com o ambiente. E entre si são componentes da cultura. É interessante que até mesmo nós temos algumas coisas peculiares, né? Nós temos, aqui vai falar sobre a cultura no modo geral, inclusive a música também entra na questão da cultura, né? Aqui na questão da arte, né? Como podemos dizer, por exemplo, de grandes pintores como Leonardo da Vinci, por exemplo, o conhecimento científico, quantos cientistas temos por aí, inclusive tínhamos
né, um brasileiro, né, o saudoso doutor Adalto Lourenço, que infelizmente partiu para a eternidade no dia 18 de abril, mas era cientista também. A língua, as tradições de um povo. Você observa, por exemplo, que a nossa língua, né, o cristão, ele é muito reconhecido da forma com que ele fala. Por quê? Porque a nossa forma de falar é peculiar. Nós temos algumas frases, palavras específicas que geralmente somente cristão fala, ou uma pessoa que tem uma raiz no Evangelho, uma pessoa que tem um pulinho lá no Evangelho. Então, a língua, a forma com que se fala, né? Observa, por exemplo, que Pedro, uma das vezes que Pedro foi reconhecido, foi pela forma que ele falava e também pela forma que ele se vestia. Por aí nós vemos a importância da forma com que se vestir, né? Qual é a moda que eu uso, né? Que tipo de moda que eu estou usando? Eu estou usando uma moda secular ou eu estou usando uma moda cristã de uma forma coerente com a palavra? E aqui a questão da moda não cristã, existe um ponto importante. Há modas que não são cristãs, mas são chiquíssimas, são realmente elegantes. Agora, nós temos que saber, né? Porque na bem da verdade, a roupa não mostra o tipo de santidade que a pessoa tem, mas a pessoa santa sabe a forma correta de se vestir. Isso vale, claro, para o jovem e para as jovens. A forma de falar, né? A maneira como interage com o ambiente, tudo tem um porquê. Então isso é uma questão da cultura, né? Que é a cultura geral, a cultura de um país, por exemplo. Existem coisas extremamente curiosas. Por exemplo, você já deve ter observado uma frase que as pessoas falam muito, né? Eu vou jantar à mesa, eu vou comer à mesa, né? Por quê? Porque é a forma correta de falar no Brasil. Em Camboja, nós não falamos assim. Em Camboja, nós dizemos vamos comer na mesa. Por quê? Porque lá as pessoas sobem na mesa e comem literalmente na mesa. Então veja que a cultura, a forma de se vestir, as coisas, o povo da África, por exemplo, gosta muito de cores muito vivas, né? Então veja que cada um tem uma forma diferente de se vestir. Muitas vezes você de assistir uma série, por exemplo, você já tem uma noção de que tipo de série, se é uma série americana, por exemplo, ou se é da Inglaterra, pela forma de mostrar, as formas de se mostrar algumas questões específicas. Então isso é uma forma, e como é que essa tipo de cultura passa? Essa cultura passa de uma geração para outra através da música, por exemplo, através da escrita, através da escola, né, faculdade, ou mesmo de pai para filho, né, e assim sucessivamente. A cultura do Antigo Testamento. O ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito tinha cultura voltada em boa parte para a criação de animais, o cultivo e a colheita de grãos. A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares e nacionais e por iniciá-los na fé que caracterizava o povo de Deus. Então vemos aqui que no Antigo Testamento a grande questão lá era a criação de animais. Vemos também a questão da colheita de grãos, né? A colheita, podemos até dizer, né, que a agricultura é a profissão mais antiga do mundo, porque quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, o que Deus falou? Para que eles cuidassem do jardim, colhessem e plantassem. Então, podemos afirmar que a agricultura é a profissão mais antiga do mundo. Então, a família também era responsável pela educação dos filhos e pelas tradições familiares. Então, cada família tem uma tradição específica, né? A responsabilidade da educação, né? O seu pai e a sua mãe certamente vão dar uma educação diferente para você em comparação a algum amigo seu, ou alguma coisa será parecida. Por quê? Porque dependendo do povo, as tradições familiares serão parecidas, ou talvez até mesmo idênticas. Então, são situações diferentes, né? E também a questão da fé em Deus. Porque quando uma pessoa, uma família é cristã e conhece a fé do Senhor, né? Conhece que está firmada na fé do Senhor, ou a fé no Senhor, acaba passando isso para os seus filhos, né? No meu caso, por exemplo, a minha mãe aceitou a Cristo como Salvador e passou isso para mim, me levava para a igreja e eu fui me adaptando, observando como era e como não era e acabei ficando cristão na igreja onde minha mãe está até hoje, graças a Deus. Eu me desviei, passei um sufoco, não aconselho ninguém a sair da presença do Senhor, mas Deus, por sua infinita misericórdia, me deu
a graça de voltar, a oportunidade de voltar para os seus santos caminhos. Entretanto, veja que a questão da família é extremamente importante. A cultura do Novo Testamento. A cultura dominante era a romana, entre os países em que o evangelho chegou inicialmente. Os romanos dominavam militar e administrativamente o mundo conhecido. Sua perspectiva era que o império proporcionava segurança nas relações entre os países, impondo uma paz obrigatória. Eles costumavam preservar a religião dos povos dominados, desde que estes concordassem em prestar culto também a César. Isso aqui é uma questão muito importante, por isso que eu fui um pouco mais extenso, porque quantas pessoas hoje observam as questões das religiões, e isso aqui é uma questão política e é de muita importância. Observe que o mundo era dominado ali de uma forma geral pelos romanos. Os romanos tinham lá a sua religião, provavelmente a católica. E o que acontecia? Eles não tinham nenhum problema trazer aqui para nós. Se os romanos chegassem aqui e dominassem o Brasil inteiro, eles não iriam implicar com o cristianismo e nem com as demais religiões. Eles não iriam se importar. Mas tem um detalhe. Nós deveríamos prestar um culto a César. Ou seja, o que o Império Romano estava ali impondo, né, entre linhas, né, nas entrelinhas. Olha, você pode cultuar o Deus que você quiser, mas você tem que cultuar a César, porque César também é Deus. Em outras palavras, aquela pessoa que faz isso faz o quê? Perde a sua salvação. Então veja que isso aqui é muito importante no que diz tocante à questão da idolatria. É muito importante esse negócio. Então muitas vezes hoje pode ser algo parecido conosco. Alguém pode chegar, um político talvez, falar que não há nenhum problema você ser talvez cristão ou um outro tipo de religião, mas você tem que andar de acordo com o sistema e prestar homenagens, cultos ali ao presidente da República, por exemplo. Eu falo do presidente da República porque o presidente da República é a maior autoridade do Brasil. Então veja que aí cabe a grande questão. Se isso acontecer no Brasil, como é que nós ficamos? Nós vamos ficar firmes no Senhor e não prestaremos o culto ao político ou nós vamos ceder? Será que vamos ceder? Isso é bem importante. O Evangelho e a ciência. A ciência nos tempos antigos. Os homens não eram ignorantes e as grandes construções que ultrapassaram séculos, como as pirâmides do Egito, e grandes obras literárias são amostras de que eles sabiam como aplicar matemática e usar a escrita de uma forma que perdurou. Veja que importante, as questões tão antigas, mas o povo já dominava alguma parte da ciência, faziam grandes construções como as questões das pirâmides, né? A questão da matemática, por exemplo. Inclusive você é bom de matemática? Deixa aqui nos comentários. Se você for bom de matemática, eu vou te dar um coração, porque eu sou horrível, eu sou péssimo com número. Nunca fui bom em matemática, inclusive eu nunca consegui tirar um 10 em matemática na minha vida. O número realmente não é para mim. Então veja que a matemática é chamada de ciência exata, porque a ciência, a matemática, ela vai dar sempre as mesmas soluções matemáticas. Entretanto, tem uma solução que a matemática nunca consegue dar, que é o número π, né? Qual é o número π? O número π é um número infinito. Então vemos que verdadeiramente sempre houve o domínio da ciência pela parte dos homens desde os tempos antigos. A ciência em nossos dias. Ocorre que muitos cientistas se valeram do uso desse método para dizerem que tudo que existe é matéria, que Deus não existe, que milagres não são possíveis e que se uma experiência não puder ser explicada pela ciência, ela não pode ser aceita como válida. Aqui entra a grande questão, ou uma das grandes questões entre a Bíblia e a ciência. Como entra essa questão de que para a ciência tudo tem que ser provado cientificamente? E cientificamente, como é que alguém vai provar que Deus existe? Cientificamente é impossível. Por quê? Porque se for possível provar cientificamente que Deus existe num ponto geral, conseguir testar a Deus, né? Então, como é que Deus é o ser soberano? Ele deixa de ser soberano. Agora existem algumas questões que a ciência consegue provar
que Deus existe, sem fazer testes com Deus. Por algumas questões, eles conseguem perceber que de fato Deus existe. Inclusive tem até a questão do nome abstrato, né? Antes diziam que Deus era um nome abstrato, porque era um substantivo abstrato, porque Deus não se pode pegar com a mão, né? Não pode ser tocado. Então o abstrato é aquilo que a gente não pode ser tocado. Por exemplo, o sentimento ele é abstrato, porque não pode ser tocado, só pode ser sentido. Mas aí depois descobriram, mas espera aí, se Deus não pode ser abstrato, por quê? Porque Deus é concreto. Por quê? Porque apesar dele a gente não conseguir tocar nele, ele não depende de ninguém para existir, ele existe em si. Ninguém consegue, então, conseguiram ver que realmente Deus é um substantivo concreto, ele não é abstrato. Então, a grande questão aqui é, o Evangelho não é contrário à verdadeira ciência. Por quê? Porque a verdadeira ciência vai sempre provar a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre falo aqui que, por exemplo, a ciência diz que é impossível a Bíblia estar certa sobre a questão humana, porque, segundo a ciência, toda a raça humana veio de um casal, um único casal povoou a terra inteira. Mas não é exatamente isso que a Bíblia fala sobre Adão e Eva? Que o mundo começou em Adão e Eva? Não foi exatamente isso? Então, a ciência acaba provando que Adão e Eva, o relato bíblico, está correto. Outra questão interessante também é sobre a questão dos elementos. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. E a ciência diz que no nosso corpo tem ferro, tem zinco, tem ouro, ou seja, elementos que são encontrados no solo. Portanto, a ciência mais uma vez prova que a Bíblia está correta. Então, a grande questão da ciência e a Bíblia é o seguinte: quando a ciência ela é bem ensinada, corretamente ensinada, e a Bíblia é perfeitamente interpretada, a ciência e a religião sempre andarão de mãos dadas. A ciência e a Bíblia. Um dos maiores problemas para algumas pessoas é conciliar a ciência com as escrituras sagradas. A palavra de Deus não é um livro de curiosidades, nem tem por objetivo se colocar como um manual científico. Ela não depende da validação da ciência humana ou do método científico para ser o livro de Deus. E é interessante que, apesar da a Bíblia não ser um livro científico, ela acaba cientificamente correta. Por exemplo, falei, por exemplo, dessas questões que eu te dei, por exemplo, o Sol. Recentemente a ciência diz que o Sol perderá a sua luz, mas não é isso que a Bíblia fala. As pessoas dizem que houve uma grande questão sobre a questão do planeta, que alguns falavam como é que é o planeta, mas a Bíblia sempre disse que a Terra é redonda, lá no livro de Isaías. Então veja que, mais uma vez, tem outra questão interessante. Recentemente foi descoberto que, pela ciência, claro, que o Sol realmente parou. E não foi exatamente isso que a Bíblia fala que ele fez lá em Josué, que o Sol parou e ficou exatamente lá onde a Bíblia menciona que ficou. Então a ciência ela vai sempre provar a Bíblia, apesar que nós não precisamos da ciência provar a Bíblia. A ciência provando ou não que a Bíblia está correta, nós sabemos que a Bíblia está correta. Uma outra questão que eu me lembrei agora é sobre a questão de Jonas. As pessoas dizem que é impossível uma baleia ou um cetáceo engolir um homem. No século XIX, um homem foi engolido por uma baleia lá nos Estados Unidos. Ou seja, mais uma vez, a ciência prova que é possível a passagem de Jonas. Então veja que sempre que a ciência for falar alguma coisa, ela vai sempre, se ela for corretamente estudada, completamente, perfeitamente, sem querer fazer isso ou aquilo, vai estar sempre andando de mãos dadas. A arte e a Bíblia. O templo edificado pelo rei Salomão era uma obra de arte, pois Deus tem prazer naquilo que é belo, e a própria santidade de Deus é qualificada como bela. Entretanto, nenhuma arte que induza à idolatria, à sensualidade ou a qualquer outra forma de pecado deveria ser incentivada ou consumida entre o povo de Deus. Aqui eu vou entrar numa questão aqui melindrosa, como diz outra, difícil. A arte, a igreja não é contra a arte. Nós não somos contra a arte. O que nós somos, na verdade, é quando esta arte induz o povo à idolatria, ou à sensualidade, ou a qualquer outra forma
de pecado. Lembra, por exemplo, quando aconteceu lá no Mãe, em São Paulo, que pela arte um homem estava despido e crianças tocavam nele. O que é isso? Isso é arte? De maneira nenhuma. Isso é um crime. Então veja que nem sempre a arte vai andar em acordo com a palavra de Deus. Porque o que muitas pessoas dizem que é arte, na verdade é um pecado. É um pecado de idolatria, é um pecado de sensualidade, entre outras tantas formas, inclusive crime. Então há essa questão importante que nós precisamos deixar claro. A igreja não é contra a arte, mas nem toda arte a igreja irá aprovar mediante a palavra de Deus. Uma cultura transformada pelo Evangelho, um Evangelho transformador. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus nunca mais foram os mesmos. Tomemos como exemplos Zaqueu, Nicodemos, Paulo, entre outros. Isso aqui é uma questão muito curiosa, né? Muito importante até. Eu vou te dar um exemplo que você talvez vai observar bem. Quando nós falamos sobre a questão de que aqueles que se encontram com Jesus nunca mais são os mesmos, não são mesmo. Como vemos, por exemplo, que Zaqueu, Nicodemos e Paulo foram transformados para melhor. Mas nem todas as pessoas que se encontram com Jesus têm uma boa vida transformada. Vou te dar um exemplo. Lucas 18, versículo 18, fala do jovem rico. O jovem rico se encontrou com Jesus, mas a sua vida não foi mudada por Cristo, porque a sua vida o seu amor estava agarrado ali ao dinheiro. Então é importante isso. Mas, entretanto, é verdade que o Evangelho é algo transformador. Vou te dar um exemplo melhor. Vou te dar um exemplo ainda. Temos no mundo inteiro inúmeros autores importantes, como por exemplo William Shakespeare, Victor Hugo, entre tantos outros. Entretanto, se você colocar numa faculdade ou na escola ou mesmo na sociedade livros destes homens, algumas pessoas realmente serão, eu vou dizer, terão ali um momento ali realmente de algum prazer, de dar aquela leitura boa, prazerosa, mas eles são incapazes de fazer pessoas mudarem o seu caráter, diferente da Bíblia, diferente do Evangelho. O Evangelho faz com que o povo mude completamente o seu caráter e a sua forma de viver. Na família, o Evangelho torna os pais mais responsáveis na criação dos filhos e os cônjuges mais conscientes no tocante ao amor e respeito. Os filhos criados no temor do Senhor têm a consciência na vida eterna e que precisam respeitar seus pais para também agradarem a Deus. Então veja aqui a questão do que o Evangelho faz na família. Eles tornam os pais mais responsáveis na criação dos filhos. Por quê? Porque eles vão passar ali toda a cultura cristã para os seus filhos, e a Bíblia menciona sobre a questão de que os pais não podem fazer com que seus filhos fiquem irados. Na questão do cônjuge, né, no caso esposo e esposa, eles terão ali o que a Bíblia menciona, que a mulher deve ser submissa ao seu esposo, mas o esposo precisa amar a sua esposa. Então há aqui uma completa e perfeita harmonia. Isso aqui é muito interessante também sobre a questão disso, porque a questão de submissão, eu não vou entrar na questão disso ou daquilo, mas para nós entendermos, quando uma mulher se sente amada por um homem dentro do casamento, ela é automaticamente submissa. O submissa que eu digo aqui é uma questão de ela respeita a autoridade do esposo. Por quê? Porque note que a Bíblia manda que o homem que tem que amar a mulher. A Bíblia não fala que a mulher tem que amar o homem, é sempre ao contrário. Por quê? Porque quando o homem ama a sua esposa e a esposa percebe esse amor, ela fica realmente, ela respeita este homem. Quando você se casar, você entenderá. Na sociedade, vale lembrar que a escola dominical nasceu como uma iniciativa do jornalista Robert Hicks, que, percebendo que as crianças ociosas cometiam delitos na Inglaterra, resolveu levá-las para a igreja e ensiná-las nas Sagradas Escrituras e outras disciplinas. Essa iniciativa social e espiritual trouxe frutos ao Reino Unido. A Escola Bíblica Dominical foi fundada no dia 20 de julho de 1780 em Gloucester, na Inglaterra, pelo Roberto Hicks, um jornalista metodista. Olha que interessante. Na época, existiam algumas crianças que ficavam ociosas pela cidade e, em média, por mês, existiam 50 desses delinquentes lá no tribunal. E aquilo causava um grande problema.
Então, Robert Hicks, ele criou ali a escola, ele trouxe, por isso que o nome é Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque ele trazia as crianças para um lugar que era a escola, ou seja, eles ensinavam essas crianças a ler e a escrever. Depois que as crianças aprendiam inglês e matemática, né, e aprendiam ali a escrever, depois ele ensinava a Bíblia. Então, escola bíblica. E por que dominical? Exatamente por isso, porque só poderia acontecer aos domingos. Então, veja que a história da escola bíblica dominical transformou ali o Reino Unido, que virou notícias nos jornais e foi espalhando para todo o mundo, e hoje é a maior escola do mundo. Nenhuma escola consegue ser maior do que a escola bíblica dominical. Por quê? Porque os números de alunos e professores são incontáveis, é impossível de contar o tanto de professores e alunos, além de superintendentes da escola bíblica dominical. Então veja o grande poder da escola dominical. Por quê? Porque pregou a palavra. Antes ensinou a ler e escrever, e depois ensinou a palavra. É isso que nós temos que fazer, ensinar as pessoas a ler e escrever, e também ensinar a elas a palavra. Conclusão: o Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. Aí eu não terminei, né? Depois que a escola foi implantada, não houve mais crianças nos tribunais, né? O resultado foi de 100% de aprovação. Nenhuma criança mais ficou nos tribunais preso, causando aquele problema todo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que por isso o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado para o avanço que desejam fazer no futuro o obrigue a aceitar a ciência do Todo-Poderoso e do seu poder. O Evangelho ele produz mudanças e, mais uma vez, sempre haverá concordância entre a palavra de Deus, a cultura e principalmente ali a palavra e a ciência. A cultura às vezes tem uma certa resistência natural, né? Países aí que só o sangue do cordeiro, a Coreia do Norte, por exemplo, só para você ter uma ideia de como como é que é a cultura, né? A cultura da Coreia do Norte. Por exemplo, se você chegar na Coreia do Norte e as pessoas encontrarem uma Bíblia dentro da sua bolsa, você será levada para um campo de concentração e ficará lá preso por cerca de 15 anos, se caso você não for assassinado. Então veja como é que é a cultura. Em outros países também tem algo bem parecido. O Bangladesh também tem uma certa perseguição, entre tantos outros países também tem perseguição ao cristianismo, ou seja, é a cultura do país ser contra o evangelho. Então veja que a cultura vai ter sempre essa questão de ser contra a palavra, sempre. Nenhuma outra vai andar de mãos dadas, né? Uma cultura e a palavra, mas a grande maioria vai ser sempre contra a palavra. Mas a ciência não, a ciência vai sempre andar de acordo com a palavra. Hora da revisão. Número 1. O termo cultura é amplo, ele engloba assuntos como a sabedoria popular, a arte, o conhecimento científico, a língua e as tradições de um povo. Número 2. O ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito tinha a cultura voltada em boa parte para a criação de animais e o cultivo e colheita de grãos. Número 3. A cultura dominante era a romana, entre os países em que o evangelho chegou inicialmente. Número 4. Foi escrita no grego. Número 5. Harvard tem como tema a verdade para Cristo e para a igreja, pois foi fundada por servos de Deus, mostrando que o evangelho não é contrário à ciência. Harvard é a universidade mais importante do mundo. Ela está em primeiro lugar de cada 10 pesquisas feitas como melhor faculdade do mundo. Harvard é em primeiro lugar em 9, ou seja, em cada 10 pesquisas, 9 ela entra em primeiro lugar. Então ela é mais a faculdade, né, mais respeitada do mundo e melhor faculdade do mundo. Que Deus aqui continue abençoando a sua vida. E Harvard foi verdadeiramente fundada por pessoas cristãs, o que só prova que realmente a Bíblia, a ciência, a religião sempre andarão junto, e a Bíblia e a igreja não tem nada contra a ciência. Que Deus aqui continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!